da nossa live. Utilize o nosso WhatsApp para poder fazer a sua participação. A partir de agora, 99818 8519. 99818 8519 para você participar da nossa live fazendo a sua pergunta. Nessa noite nós estamos recebendo 3 candidatos que vão falar um pouco sobre o movimento e também questões importantes quanto ao Parlamento dos Vereadores. Nós estamos recebendo aqui Denivaldo da Rede, que vai poder trazer para a gente, ou melhor, Denivaldo vai trazer para a gente do Podemos, desculpe Denivaldo, do Podemos, vai trazer para a gente a sua apresentação. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Nairlan, boa noite a todos. É uma satisfação poder estar participando dessa live. Debater a democracia é muito importante, porque hoje nós estamos vivendo diversas situações e quando se fala em direitos, em deveres, enquanto político, é importante para toda a sociedade. Obrigado, Denivaldo. Também estamos recebendo aqui um outro candidato, Aurélio Vidal, do PMB, que também vai debater pontos importantes nessa noite aqui. Boa noite, Aurélio. Boa noite, Narlan. Com certeza é um prazer imenso estar mais uma vez aqui, no estúdio do Movamos, onde a gente sempre busca debater sobre a reestruturação política, algo tão necessário nos dias de hoje. Então, a gente espera poder ter um debate muito bacana, muito produtivo, e que as pessoas possam estar interagindo com a gente. Estamos no aguardo de perguntas para que possamos aí, sanar poder dar algumas respostas e falar um pouco desse movimento importante, principalmente o movimento que está nascendo em Montes Claros, que é berço de muitas outras situações importantes que acabou refletindo no cenário político do Brasil. Obrigado, Aurélio Vidal. Boa noite. Vamos conversar muito essa noite, com certeza. Terceiro convidado da noite, o doutor Danilo Campos, agora sim do Podemos, trazendo para a gente aí, com certeza, várias propostas. Agora, o que eu troquei os dois, Na hora de falar rede, Podemos, Rede. Agora sim, doutor Danilo Campos da Rede. Essa noite ainda vamos trocar muito aí, viu, Denivaldo? Você tem que corrigir, com certeza. Doutor Danilo, muito obrigado pela sua presença e com certeza vamos debater muitas coisas importantes nessa noite. Boa noite, Narlan. Boa noite, pessoal. Eu estou aqui para responder o que me perguntarem em suas ordens. Tá certo então, Bom, e a gente começa falando para você o seguinte: você sabe, você conhece o que é o movimento Movamos? Então nós vamos ver um vídeo aí onde você vai entender melhor e conhecer o que é este movimento. Partidos. Como o nome indica, já nascem partidos. Por isso, Movamos quer formar uma rede conectando diretamente os cidadãos, num processo de democracia eletrônica, a e-democracia, que já nasça juntando, somando e agregando. Firmes nessa ideia, o Movamos está compondo uma lista de pré-candidatos a vereador, candidatos por diversos partidos, com uma proposta inicial única: diminuir substancialmente os gastos com a política e acabar com todos os privilégios e regalias dos políticos. Pré-candidato, se você concorda com essa ideia, faça parte do Movamos e venha somar conosco. Movamos, quem sabe, faz agora. Muito bem, tivemos aí a apresentação do que é o movimento e agora nós já vamos começar com a participação dos candidatos. Eu vou começar perguntando ao doutor Danilo Campos. É uma boa proposta esse movimento, doutor Danilo? Olha, o problema do Brasil não é um problema simples da política, Nós temos que consertar com a reforma política. Porque com 30 e tantos partidos e outros 70 no forno aí, é impossível governar o país. Então, o Movamos é a tentativa de unir candidatos de partidos, de todos os partidos, em torno de propostas e projetos consensuais. Porque se a gente propõe por um partido e os outros votam contra porque são concorrentes, a política brasileira nunca vai andar, como não anda. Então, esse é um projeto novo, é uma coisa totalmente nova, unir 3 candidatos de diversos partidos diferentes, uma proposta única aqui em Montes Claros, que é reduzir os gastos públicos da Câmara Municipal. Denivaldo, hoje reduzir os gastos é viável do seu ponto de vista? Com certeza. Porque o que nós estamos olhando?
A nossa população é uma população, eu que sou de um bairro periférico, lá do bairro Jardim Primavera, de uma região, pegando ali Jaraguá, Village, então nós somos de uma região carente. E quando a gente vê o salário, os gastos, né, com os vereadores, é de assustar. Porque nós temos uma população passando por dificuldades. E agora, com essa pandemia, é mais urgente e necessário essa redução. Muito bem, importante, né? Lembrar você da sua participação pelo WhatsApp 998 18 85 19. Você já pode começar fazendo as suas perguntas. Pode começar fazendo as suas perguntas aos candidatos, que com certeza eles irão responder. Aurélio Vidal, né? Uma pergunta importante para você. Já não é a primeira vez que você disputa, né? Então, como você vê esse movimento e como ele veio de encontro aos seus interesses públicos? Bem, Narlan, na verdade eu sempre participei de forma efetiva em mobilizações em prol da coletividade e do bem comum, né? Também como morador de uma região simples, uma região que outrora era tido como um lugar pobre e marginalizado, onde eu sofri na pele e vivenciei, né, a discriminação, e hoje, graças a Deus, essa região se estabeleceu como um forte potencial econômico, inclusive hoje é referência em Montes Claros, mas mesmo diante dessas situações, nós percebemos a necessidade, né, da política para fazer com que melhore ainda mais, estabeleça uma forma melhor e mais justa de compartilhar os benefícios, né, que a política pode proporcionar, o poder público no caso. Hoje se fala muito na democracia, país democrático, mas o que a gente percebe é que, de fato, a democracia ela está sujeita a limitações. Onde deveria chegar mesmo os benefícios provenientes do poder público não estão chegando da forma correta, justa e coerente. Os benefícios estão sendo retidos, né? Hoje, o político se estabelece de uma forma buscando mais se contemplar das benesses do poder público, do que ela oferece, do que se preocupando em estabelecer políticas públicas para contemplar a sociedade de uma forma ampla e objetiva. Isso não está acontecendo, então é uma inversão de valor muito grande. Inclusive assim, o desvio de função que a gente percebe, né? No legislativo, principalmente, por exemplo. Hoje a gente vê, por exemplo, não só Montes Claros, a gente debate muito Montes Claros, porque nós moramos aqui, estamos inseridos nesse cenário aqui, mas hoje a nível do Brasil, um desvio de função, onde o legislador hoje, ele atua mais de forma assistencialista, buscando estabelecer ações que não é função do legislativo. E com isso, ele acaba conseguindo desviar um pouco o foco, né, da sociedade, do que ele deveria de fato fazer, contemplando com algumas coisas poucas, né, digamos assim, com alguns paliativos, enquanto que ele faz o uso de uns recursos que poderia ser aplicado de fato na sociedade, esses recursos é retido, melhorando assim a base de apoio, a estrutura dele, né, pessoal. Então, a gente entende que a gente deve mudar esse processo. Como eu vi muitas dificuldades em várias ações que eu já viabilizei, por exemplo, na minha região, em prol do esporte, da cultura, e a gente sempre esbarrou nessa dificuldade de buscar o apoio efetivo do poder público, inclusive com recursos mesmo. Aí eu percebi, falei, a gente tem que tentar mudar, tentar inserir e buscar criar leis, como o legislativo criar leis, fiscalizar o executivo, tentar criar leis e situações para facilitar isso, né? Fazendo com que o município possa ter autonomia para fazer repasses, consequentemente viabilizar as ações tão necessárias para a sociedade. Muito bem, né? Antes de fazer a próxima pergunta para o Dr. Danilo Campos, né, nós temos aqui um vídeo que eu gostaria de mostrar, que nós gostaríamos de mostrar para você, muito interessante, é uma pergunta que na sequência eu vou fazer essa pergunta para o Dr. Danilo Campos, né? O vídeo se chama O que faz um vereador? Vamos assistir e depois a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá certo? Vamos assistir então. Se o vice-prefeito não faz nada, você imagina o vereador. É que o vereador faz. Como diz meu amigo Chico Poeta, ó Deus Todo-Poderoso, das mansões celestiais, dai-me mais inspiração, forças sobrenaturais. Tu de lá e eu daqui, me ajuda a descobrir o que o vereador faz. O pedreiro faz a casa com repartições iguais. O mecânico conserta o motor, dá garantias legais. Tudo isso é uma obra-prima. Mas o que o vereador faz? O vaqueiro na fazenda trabalha de capataz. Prende a vaca, amarra o touro, cuida dos animais.
tira o leite, faz o queijo, mas o seu maior desejo é saber o que o vereador faz. O raizeiro faz a cura com ervas medicinais. O dentista trata os dentes, faz dentaduras, pontes e canais. Mas me diga, por favor, e o tal do vereador? O que é que ele faz? O gari que cuida da rua, fazendo os serviços municipais, varrendo toda a sujeira, ganha só R$1.000. E no dia da eleição, na hora da votação, ele pergunta: o que é que o vereador faz? Na quarentena da vida, Covid, outras doenças mais. Estamos chegando no fim, eu estou vendo sinais. Mas enquanto eu existir, eu vou procurar descobrir o que o vereador faz. Com essa pandemia, o eleitor sai de casa porque é destemido. Mete uma máscara na cara, sai pra rua parecendo bandido. Vai pras urnas feito trouxa pensando que é sagaz. Mesmo assim se pergunta: o prefeito até que trabalha, mas o que o vice-prefeito e o vereador faz? E a mulher? A mulher é missionária. Cuida da casa, dos filhos, do marido, da sogra, da empresa, cuida até dos animais. Descobriu a providência divina, descobriu até a tentação do Satanás. Só não descobriu ainda o que o vereador faz. Oh, quer saber de uma coisa? Vereador, vice-prefeito e capador de porca é tudo a mesma bosta. Tá aí o Newton Pinto, o Tom Carvalho, dois grandes humoristas do Brasil. E a pergunta que ele fez é a pergunta que eu vou fazer para o senhor, doutor Danilo. O que faz um vereador? Dá para saber? Olha, o que deveria fazer, todo mundo sabe. Agora, o que faz um vereador, ninguém sabe. Eu acho que é uma incógnita. Porque as pessoas, pode parecer piada, mas não é piada. As pessoas não sabem o que faz um vereador. As pessoas, o cidadão comum que eu encontro, ele não sabe. Ele vota no vereador, às vezes catando voto no lixo ali, chegou na urna, não sabe o nome de ninguém, é obrigado a votar, e vota catando um voto no lixo porque ele não dá nenhum valor ao vereador. Na situação que nós estamos hoje no Brasil, o vereador não serve para nada. Porque o papel que ele deveria exercer, ele não quer exercer. O que ele exerce não tem valor, porque ele se tornou um assessor do prefeito, que ele, nessa função ele valeria no máximo um salário mínimo, entendeu? Então não é brincadeira, não, isso aí é sério. Isso vale também para o Congresso Nacional, para o Senado Federal. As pessoas não sabem o que o Senado Federal faz, o que representa o Senado Federal. Então, virou a Câmara Municipal, para mim, virou uma escolinha de professor Raimundo, uma coisa patética até, porque quando eu quero ver palhaçada, eu compro ingresso no circo. Eu não vou lá ver em Câmara Municipal ver palhaçada de vereador, entendeu? Muito bem, né? Então, Enevaldo, o senhor como já, né, a liderança há muito tempo dos bairros de Montes Claros, qual o maior entrave, qual o maior problema que o senhor analisa hoje dos representantes da Câmara Municipal? Eu vejo que a grande dificuldade é do vereador cumprir a sua principal função, legislar e fiscalizar. Porque, infelizmente, existem os grupos políticos em Montes Claros, e aí acaba, quando vai se votar um projeto, acaba se tendo interesses de grupos políticos. E isso acaba sendo prejudicial. Nós temos visto aí um exemplo, a questão da concessão da Copasa, do transporte coletivo. E acaba que talvez a fiscalização que devia, nós estamos passando com um problema sério, é o caso lá da região nossa, lá do bairro Jardim Primavera, né, do transporte coletivo. A gente vê diariamente as reclamações. Né? Infelizmente, talvez está faltando, o que falta é exercer a verdadeira função do vereador. Né? Que não é, assim como o doutor Danilo falou, não é estar como assessor do prefeito, né? Mas exercendo a função em vista do que eles foram eleitos. Que foram eleitos pelo povo, para representar o povo e fazer pelo povo.
Muito bem, né? Lembrando que você pode participar fazendo a sua pergunta pelo telefone 99818-8519, participar da nossa live debate. Nós estamos recebendo aqui 3 candidatos a vereador, o Denivaldo do Podemos, acertei agora, né? Aurélio Vidal do PMB e Dr. Danilo Campos da Rede, que estão debatendo aqui sobre as funções do vereador. E já nos chegam perguntas aqui pelo WhatsApp. A primeira pergunta endereçada ao Aurélio Vidal, nós gostaríamos de fazer essa pergunta para ele. Deixa eu só abrir aqui, né, Aurélio? Porque a tecnologia, às vezes, ela nos... Muito bem, vamos lá. A pergunta para o Aurélio Vidal. Boa noite, queria fazer uma pergunta para o Aurélio Vidal. Ele sempre defendeu a nossa região sul. O que seria possível para melhorar o esporte de Montes Claros? Quem faz essa pergunta é o Igor. Boa noite, Igor. Uma pergunta oportuna, fico feliz, inclusive. É uma área que a gente atua e defende. Inclusive, eu sempre militei, né, na promoção de eventos esportivos, especificamente na área de esporte e aventura. E quando citou aí que eu sempre defendo, né, a gente tem uma luta pela região sul, sim, a região que a gente mora, e a região que a gente tem condições até então, como não temos mandato, de atuar de uma forma muito limitada. Mas eu espero poder, quem sabe, da mesma forma que eu atuo e defendo a região sul, poder trabalhar de uma forma mais ampla e efetiva por Montes Claros. Em relação ao esporte, o que falta na verdade hoje, Naidan, em relação ao poder público, ao legislativo municipal, ao executivo municipal, é ter de fato comprometimento e respeito com a coisa pública, né? Colocar pessoas capacitadas, com capacidade técnica, no mínimo, né? Um mínimo de conhecimento técnico para exercer, por exemplo, para gerir uma pasta. No caso específico, o esporte, a gente sempre, no que nós viabilizamos algumas ações esportivas, inclusive grandes competições, trazendo pessoas renomadas a nível de Brasil, campeão brasileiro, primeiro do ranking, e nós sempre esbarramos naquela dificuldade do apoio efetivo do município, por exemplo, mais especificamente da Secretaria de Esporte, que estaria com aquela função de apoiar e dar o suporte para que as ações esportivas fossem fomentadas, e a gente não tem o apoio necessário. É sempre um apoio mínimo, aquele apoio logístico, eu até sempre falo, um apoio mínimo sugesteiro. Nós vamos arrumar uma tenda, nós vamos mobilizar alguns banheiros, e na verdade, algo mais estruturante para fazer com que Montes Claros se torne de fato uma referência do esporte. Como cidade universitária, nós deveríamos sim investir no esporte. É necessário hoje em Montes Claros investir nos eventos diurnos, que são eventos saudáveis que não comprometem o rendimento acadêmico. Você pode ver, em Montes Claros é fácil conseguir investimentos, apoio, inclusive do próprio município, para festa, para as baladas e os grandes eventos noturnos. Quando se trata de uma ação esportiva, por exemplo, o máximo que o município tem feito ao longo dos anos, eu não quero dizer especificamente nessa gestão, mas já há muitos anos, às vezes investe o mínimo na estrutura do esporte, mas não coloca os recursos necessários para fomentar as ações esportivas. Com isso, não valoriza o atleta e não valoriza os promotores de eventos. Acaba que cria um desânimo muito grande. Tem promotores de eventos, por exemplo, em Montes Claros hoje, eu vou citar no caso do jiu-jitsu, né, o Julião, por exemplo, ele tem uma competição grande a nível de Brasil para ser promovido em Montes Claros, já tentou por diversas vezes e foi realizado em Juiz de Fora. Lá ele foi acolhido, lá ele foi bem recebido e teve os incentivos e os apoios necessários. Então o que falta é comprometimento, é pessoas com conhecimento de fato na questão para falar, não, é interessante, vamos tentar potencializar para trazer os resultados positivos para o esporte. E o esporte precisa de atenção porque o esporte é ferramenta não só importante na formação de atletas, mas na reestruturação, na consolidação dos nossos jovens, entendeu? E é importantíssimo, é ferramenta de transformação de fato. Muito bem, importante, né? O Denivaldo quer fazer um complemento no que diz respeito a essa ação esportiva, Denivaldo? Exatamente, porque eu tenho um projeto chamado Cidadão da Manhã. Tem 10 anos que nós criamos esse projeto de esporte de base, futebol. Então, infelizmente, o poder público não chega até nós. A gente precisa de colete, de bola, a gente precisa apenas de materiais. Porque a parte de estar a serviço, nós estamos. E não só, eu falo em geral, o esporte de base em Montes Claros, infelizmente, não tem apoio. É necessário que se faça um projeto, se apresente um projeto na Câmara Municipal para o esporte de base. Até eu tenho um projeto já em vista para estar levando, caso venha a ser eleito, em vista para o esporte base.
Porque é lamentável quando você vê uma criança não consegue treinar porque não tem uma chuteira. Quando você não pode dar um treino porque não tem uma bola. No meu caso, eu ajunto latinha para poder vender, para poder comprar, né, uma bola. Isso é lamentável. Então você tem que ir atrás de uma pessoa, de um empresário para pedir uma bola. Então isso é muito triste, né, para o esporte, enquanto a gente pega... mais ou menos, já passou pelo projeto umas 250 crianças. Quando você dá um suporte para eles não estar nas drogas, quando para eles não estar na delinquência, e infelizmente a gente não encontra apoio, isso entristece a gente. Enquanto pessoa, enquanto ser humano, você dá murro em ponta de faca. E nós lutamos já há 10 anos e infelizmente esse apoio, né, especialmente da Secretaria de Esporte, quando eu já cobrei um projeto a médio e longo prazo para o esporte de base em Montes Claros. Infelizmente não acontece. Inclusive nós estamos vendo imagens aí do projeto Cidadãos Amanhã. Esse projeto atende quantas crianças? Hoje eu estou com mais ou menos entre sub-8 até sub-17, eu estou em torno de, e também o feminino, nós estamos em torno de 70 crianças. E, inclusive agora nós vamos participar da Copa Zé Maria Melo de futebol de base do sub-17. Muito bem, né? E já tem quanto tempo que você tem esse projeto? Exatamente 10 anos, mais de 10 anos. Né? Então nós começamos de uma forma que tinha todas as outras modalidades, vôlei, basquete, mas infelizmente como era junto com a faculdade, como acabou esse apoio da faculdade, nós tivemos que ficar apenas com futebol. Muito bem, tá aí então a análise do Denivaldo, candidato a vereador. Você pode continuar participando, vamos só repetir aqui o número do telefone do nosso WhatsApp para você participar, 998 18 85 19. Você participa, faz a sua pergunta que nós vamos então endereçar aqui aos candidatos. A próxima pergunta, ela é para o doutor Danilo Campos, ela é do Marcelo, né? Marcelo Miranda, que faz a seguinte pergunta, doutor Danilo: quanto custa um vereador no município de Montes Claros? Pois é, essa resposta vai servir para o Denivaldo aí, o Denivaldo, e essa questão do esporte, da cultura, porque é o seguinte, é muito fácil resolver isso que o Denivaldo falou, porque o que um vereador gasta em torno de 70, 80 mil reais por mês, daria para resolver de dezenas ou talvez centenas de projetos como esse. Tem candidatos aí que são candidatos de causas que são muito menores que o salário dele. O cara fala, eu sou o candidato da causa animal. A causa animal, como que o vereador gasta 70, 80 mil por mês, ele resolveria ela em poucos meses, seja na castração dos animais, em abrigos, etc. A questão do esporte também pode ser resolvida pelo próprio vereador. Nessa questão, por exemplo, vou responder. Eu me dispus a abrir mão das verbas do meu mandato. Mas é lógico que eu quero que ela tenha uma destinação. Eu fui lá na prefeitura e conversei com o setor, com a procuradoria, e soube que tem um projeto lá na Praça de Esporte, chamado Projeto Segundo Tempo. No primeiro tempo a criança vai para a escola, no segundo vai lá ter atividades diversas. Então, com o dinheiro que eu manipulo no meu mandato, por exemplo, se eu ganhar a eleição, naturalmente, 40 mil reais, porque o resto é despesa da Câmara, com 40 mil reais mensais, eu já soube, nós fazemos uma revolução lá, porque a praça de esporte já está pronta para abrigar milhares de crianças. Então, tudo passa, não adianta ficar reclamando por falta de apoio no futebol, não sei o que, na cultura, e o vereador jogando dinheiro fora. Então, o que um vereador, pelas informações que eu obtive, e o Vidal pode informar isso muito melhor, que ele já mexe com isso há muito mais tempo, ele sabe muito melhor do que eu disso, que essa informação eu tive que procurar o próprio prefeito e perguntá-lo. Porque eu não achei disponível lá na Câmara Municipal, no site da transparência da Câmara. Eu não sei se o Vidal poderia dizer sobre isso, como é que ele obteve essas informações aí. Bem, doutor Danilo, na verdade o que acontece? Eu sempre me preocupei com a questão da lisura, né? Com o custo da máquina, com os gastos. É dinheiro público, tem que ser respeitado. Então, como jornalista, principalmente na linha investigativa, eu, de 6 em 6 meses, eu sempre peço prestação de conta na Câmara Municipal. Contratações, prestações de serviço.
Lá o Ivan, que inclusive é contador da Câmara, quando me vê chegando, ele, Vidal, eu venho precisar para dar trabalho. Porque eu peço mesmo, é uma questão de buscar conhecer o que está acontecendo com os recursos geridos pela Câmara, inclusive recursos altíssimos. Eu acredito hoje, né, no meu humilde conhecimento, eu busquei conhecer um pouco a questão orçamentária do município, eu acredito que o orçamento da Câmara especificamente, apesar que tem a questão da legalidade, mas daria sim para enxugar em torno de 60% a 70%. O custo é alto, né, e é ineficiente o que a Câmara promove. No caso específico, em relação ao esporte, eu fiquei 6 anos estudando a questão do esporte, como eu já havia dito antes, né, Irlanda? Quando a gente esbarrava nas dificuldades para fazer as promoções dos eventos esportivos, aí eu peguei e falei, peraí, eu vou buscar conhecer todos os segmentos do esporte para saber se o problema é diferente ou se é... Aí eu acabei ficando 6 anos pesquisando e identifiquei que os problemas eram os mesmos. Eram as mesmas necessidades praticamente, às vezes por questões diferentes na promoção do evento, que são distintos. Mas era a mesma dificuldade de se conseguir ter o apoio necessário, o investimento para fomentar as ações. Eu resolvi criar os gestores do esporte, inclusive, 2010, fiquei 6 anos estudando, conhecendo as demandas, as particularidades de cada segmento, e depois fui conhecer a lei orçamentária, o que era gasto pela Câmara, né, e o que era gasto pela Secretaria de Esporte, por exemplo. Pouquíssimas pessoas sabem, mas hoje na Secretaria de Esporte desse ano, o orçamento foi aprovado, 15 milhões e meio para a Secretaria de Esporte. Obviamente esse dinheiro às vezes não é potencializado, não chega esse recurso todo. Mas eu perguntei da Câmara, fala do orçamento da Câmara. É no ponto que eu quero chegar. Então o que acontece? Nessa questão do esporte eu achei injusto, por exemplo, quando eu identifiquei os problemas, eu vi que para garantir um calendário mínimo necessário, um calendário esportivo anual em Montes Claros, contemplando campeonatos tradicionais de 50 anos, como é o caso do Santos Reis, Major Pratos e outros, cerca de R$700 mil resolveria o problema. Na Câmara Municipal, só para a contratação de assessores para 23 vereadores, custa R$5 milhões por ano. Então é uma conta que não bate. A gente acha, né, é um absurdo essa situação. Então tem que enxugar mesmo a Câmara, porque o custo é alto e o que ela oferta hoje, o que ela oferece e o que ela se propõe a trabalhar e desenvolver para a sociedade é pífio. Hoje nós temos uma Câmara hoje, né, que se posiciona de forma assistencialista, tentando às vezes exercer a função do executivo, de fazer pegando carona com o prefeito, pavimentação, asfalto, que acaba sendo omisso, né? Sem personalidade não. O vereador não tem personalidade, ele é um pega carona com o prefeito. Exatamente, ele não quer se indispor com o prefeito. Se o prefeito está bem, ele cola no prefeito e quer. Ele se preocupa mais, como eu disse antes, pegar os recursos da Câmara para preocupar com ampliar a sua base de apoio e garantir a sua reeleição. Isso aí é rachadinha, você pegar o dinheiro público para fazer cabo eleitoral para se reeleger, né? E a Câmara, o vereador, ele pode muito bem ser um fiscalizador de fato no exercício da sua função, pode ajudar a elaborar os decretos, né? E ajudar a gerir, a fiscalizar os recursos públicos, e pode sim elaborar propostas para levar até o executivo, mas de uma forma imparcial, sem precisar se aliar a nada e ser conveniente, nem ser omisso. Tem que ser simplesmente o vereador, ser legítimo no que ele tem que ser no que ele está disposto a fazer, né, a função, exercer, no caso, a função dele. Ele tem que legislar. E esquecer essa coisa do assistencialismo. Acaba que falta os recursos. A Câmara é cara. Se fosse uma empresa, eu digo sempre, se a Câmara Municipal fosse uma empresa, já tinha quebrado. Já tinha quebrado, claro. Nós temos mais uma pergunta para o doutor Danilo Campos. Você queria falar, Danivaldo? É só para complementar que, às vezes, tem vereadores que têm 10 assessores. Então, é importante a gente salientar que acho que dá para trabalhar 4, 5 assessores, trabalhar para fazer o trabalho de um vereador, né, de assessoria de um vereador. Porque quando se tem 10, é 17 por mês, 17 mil e pouco, né, para cada dia pagar a assessoria. É importante não só diminuir esse número, mas também os valores pagos a cada assessor. Se você tem 5 assessores e você, vamos supor que tem 17 mil, você pagar em torno, vamos supor, 10 mil, vai sobrar 7 mil e pouco para devolver para a Câmara. Então isso é importante, que a população ela fica bem atenta a isso, né? Porque
quem paga são impostos, né, são contribuições nossas, do contribuinte, que paga, é dinheiro público, e acaba, infelizmente, muitas vezes servindo, principalmente nessa época agora, né, de forma a captar cabos eleitorais, né, na campanha, infelizmente. Muito bem, né? Bom, só avisar o pessoal aí, tá tendo muita participação. É só pedir para vocês mandarem as mensagens, né? O pessoal tá, na verdade, ligando. Então, mande a sua mensagem, tá bom? Que aí a gente reporta a mensagem aqui para os nossos candidatos. Antes da pergunta do Dr. Danilo Campos, nós temos um vídeo da campanha do Movamos que diz quanto vale um vereador. E você sabe quanto vale? Então, nós vamos assistir esse vídeo para, na sequência, fazermos a pergunta ao Dr. Danilo Campos. Você sabia que cada um dos 23 vereadores custa R$70 mil por mês? A Câmara Municipal como um todo chega a custar 20 milhões ao ano. Cada vereador, além de sua remuneração mensal de quase R$16 mil, pode contratar até 12 assessores, tendo direito a carro alugado, telefone corporativo, indenização de diversas outras despesas como correios, gasolina, diárias e etc. E o presidente do Legislativo pode gastar em dobro. Pela Constituição Federal, as câmaras municipais têm um limite mínimo de 9 vereadores e, no caso de Montes Claros, um limite máximo de 23. Em Santo Antônio da Platina, no Paraná, moradores se uniram e pressionaram os parlamentares para a redução dos próprios salários. Isso aconteceu após um vídeo que viralizou na internet de uma moradora que estava revoltada pela emenda que foi aprovada em primeira instância, onde seria votado o aumento do salário dos vereadores. A população se mobilizou, fecharam um comércio local e foram para a reunião da Câmara. Os vereadores, assustados com a presença de todos, votaram em uma nova emenda que reduziu os salários do prefeito de R$ 14.760 para R$ 12 mil e o dos vereadores de R$ 3.745 para apenas R$ 970. Festa nas galerias. O povo também fez fila para abraçar a Adriana, líder involuntária dessa mobilização que serve de exemplo para nós, para o Paraná, para o Brasil. Dessa vez o povo venceu! Levando em consideração os números e a sua percepção, quanto deveria custar um vereador para você? Participe da nossa pesquisa no movamos.org. Então você pode participar dessa pesquisa entrando no movamos.org, dando a sua opinião, preenchendo lá, né? Tem um questionário, você pode preencher respondendo a esta pergunta. Dr. Danilo Campos, o Marcos Almada pergunta: Dr. Danilo, sabemos que um dos maiores instrumentos de gestão e controle é o orçamento. O que o senhor pretende fazer nesse sentido para melhorar a gestão pública? O controle do orçamento é a principal tarefa do vereador, né? É a tarefa que ele deveria executar, né? Para você ter uma ideia, nós temos em Montes Claros um orçamento de em torno de 1.400 anual. Um orçamento, se a gente melhorasse a gestão e a fiscalização em torno de 5% disso aí, já seriam 65 milhões anualmente, em 4 anos seriam mais de 250 milhões. Para se ter uma ideia, a maior obra que o prefeito realizou agora na sua gestão, que é a Vicente Guimarães, é uma obra de 20 milhões. E daria para fazer mais de 10. Então, se o vereador concentrar na sua função, que é de não deixar as pessoas roubarem o dinheiro público, porque o dinheiro público é roubado de todas as formas possíveis. Nós vimos essa semana na cueca, em outros lugares que eu não quero nem falar. Então é o seguinte, essa é a função do vereador. Porque se o vereador quiser continuar não ser ensinado, essa pessoa, essa é desprezível na verdade, né? Porque a sociedade não sabe para que serve o vereador e na verdade não serve para nada mesmo, não está servindo. Então é o seguinte, o orçamento é tudo, o controle do orçamento, das licitações públicas, dessas filantropias falsas que existem por aí, que importam em perda de arrecadação, é tudo isso que o vereador tem que fazer.
Muito bem, tá aí então importante a participação. Vamos chegando às perguntas para a gente aqui, né? Denivaldo, essa questão do orçamento também, como é que o vereador deve agir nesse aspecto? Tudo isso nós estamos perguntando antes de nós chegarmos à questão da proposta do Movamos, da proposta de vocês sobre os recebimentos e também os custos, né, para cada vereador. É importante, a legislatura anterior, ela aprova sempre o orçamento do ano seguinte. E é importante que os vereadores acompanhem e conheçam esse orçamento, porque infelizmente, em muitos casos, parece que há uma omissão em termos de fiscalizar, em termos de ter conhecimento, o próprio conhecimento do orçamento em si, né, a sua aplicação, porque a gente vê algumas situações, e eu dou um exemplo na questão da iluminação pública. Lá na nossa comunidade, nós fizemos um levantamento de 42 postes desde da outra administração. Passou para essa. Nós já estamos finalizando e, infelizmente, ainda não conseguiu colocar um poste sequer, né, dessa solicitação nossa. Então, assim, é um dinheiro que tem, se presta conta, né, que a iluminação pública tem não sei quantos milhões em caixa e, infelizmente, a sua aplicação, ela é muito morosa e acaba não chegando realmente naqueles que são os contribuintes que pagam a taxa de iluminação pública. Agora mesmo, uma questão, nós fizemos solicitação de lâmpadas adicionais nas esquinas e por situações que fogem ao conhecimento nosso, ainda não foi colocado, e nós já fizemos há quase 6 meses. Então, assim, são situações que falta dos vereadores fazer uma fiscalização. Se tem o valor em conta, por que não aplicar ele? Né? E a função do vereador tá tentando saber o porquê disso. Se os 23 vereadores fizessem isso, porque eles são representantes do povo. E o problema é na cidade toda. Não é só lá no Baixo Jardim Primavera, não. Então, se todos tivessem essa preocupação, se a Câmara toda tivesse essa preocupação, tem-se a certeza que uma solução se encontrava. Aurélio, no que diz respeito ao orçamento participativo, você fez uma proposta onde seria possível, né, seria plausível que até 1 milhão fosse aplicado no esporte. Qual foi o maior entrave para a realização dessa proposta e como você aponta soluções para isso? Bem, na verdade é exatamente isso. A questão do esporte, eu fiquei 6 anos estudando para poder criar os gestores, conseguir, né, os parceiros, os principais representantes do esporte, pessoas renomadas, inclusive atletas com conquistas nacional, Pan-Americana, Sul-Americana, né, o próprio André Sergipano também compôs com a gente dos gestores. Então são pessoas que de fato representam o esporte. Eles tiveram essa dificuldade, né, e conseguiram sobressair de uma forma muito complicada, sem esse apoio necessário que deveria sim ser estabelecido. O que acontece? Os gestores, no caso, nós elaboramos uma proposta e levamos para os vereadores, que foi aprovado inclusive os recursos para garantir o calendário anual desse ano e foi votado dentro do orçamento do ano passado. Já foi uma conquista. Porém, veio aí a pandemia, né? E o calendário esportivo, como os calendários festivos foram cancelados, obviamente não se pôde fazer nada. Mas é exatamente, eu consegui mostrar para eles que o ponto era aquele, o ponto-chave. É dentro do orçamento, buscar o percentual necessário para garantir o fomento das ações. Não adianta ter uma secretaria de esporte, por exemplo, né, com staff, secretariado, e ficar apenas fazendo investimentos mínimos na estrutura e não fomentar as ações. Então não haveria finalidade nem de garantir uma estrutura se não vai fomentar as ações. E o que precisa ser feito é o mínimo necessário. Por exemplo, eu tenho uma ideia que eu acho que é interessante, eu vou até solicitar para os vereadores dessa gestão, eles vão votar o orçamento anual para 2021. O que nós conseguimos no ano passado, para garantir o recurso para o calendário esse ano, foi através da emenda impositiva, né? Que é a emenda que os vereadores possam fazer indicação. Mas é muito mais simples. Basta que os vereadores, na hora de aprovar a lei orçamentária para o ano que vem, o que for destinado para o esporte, por exemplo, se eles fazerem uma alteração, um complemento na lei lá, fazendo com que o município garanta que no mínimo 20% do valor aprovado para a Secretaria de Esporte seja investido nas ações, contemplando os campeonatos tradicionais e buscando, né, dar suporte para aquelas pessoas que fazem o esporte acontecer em Montes Claros, sempre com muita dificuldade, nós vamos conseguir potencializar essas pessoas e gerar melhores resultados. Agora você veja bem, foi aprovado 15 milhões e meio para a Secretaria de Esporte para esse ano, mas digamos que o município só consiga captar e viabilizar 10 milhões. Se desses 10 milhões
já tivesse essa alteração na lei para garantir 20% para aplicar nas ações esportivas, nós teríamos esse ano aí nada, 2 milhões de reais. Aí daria para contemplar, além das ações efetivas, provas, campeonatos, né, daria ainda para contemplar e ajudar, estruturar várias instituições que promovem ações sociais através do esporte, igual aqui, ó, o Maracanã tem, Santos, Montes Claros tem várias instituições que promovem ações sociais através do esporte, coisas maravilhosas, mas não tem fomento, não tem apoio, sequer um secretário busca saber o que é e quem é, entendeu? Então eu acho que é isso, é ter atenção no orçamento, observar bem o orçamento. O principal entrave é exatamente as leis. Então, o que precisa ser feito é desburocratizar. Tem que desburocratizar e ter responsabilidade. Dentro do orçamento, vamos tentar facilitar. O município não pode fazer repasse para pagar uma premiação para uma competição de ciclismo. Elabora dentro, na hora de aprovar o orçamento, X% é para as ações efetivas, que faça então via Secretaria de Esporte. Quem promove é uma instituição, é uma associação, junto com a secretaria, com autorização em lei, que os vereadores podem sim aprovar dentro do orçamento, o município vai ficar autorizado a fazer o repasse. O que acontece é que eles não querem fazer isso. Para ajudar a fomentar o que tem que ser feito na sociedade, eles não estão preocupados, não. Mas se for para aumentar uma verba de gabinete, igual eu já identifiquei, que eu até questionei um dia com os vereadores, já aconteceu na Câmara, por exemplo, em menos de um ano e pouco, eles dão 2 reajustes para a contratação de verba de assessores, que chegou a quase 20%. No momento que as professoras, os professores estavam sem receber, fazendo manifestações na porta da prefeitura. Então é algo que, né, é inaceitável esse tipo de situação. Muito bem, nós temos mensagens chegando aqui, né, pra gente por meio do Facebook, da nossa live debate. Primeira mensagem aqui da Suelen Carvalho, que fala: com o Denivaldo Pereira, a cidade vai ganhar mais sinceridade e honestidade. A Stephanie Nobre, a Aurélio Vidal, é atuante sempre. E o Marcos Antônio disse: o ganho que teria o município em ter um vereador do nível de conhecimento e comprometimento do doutor Danilo seria muito bom. Muito bem. Bom, antes de passarmos para falar, né, nós continuamos dizendo a você que pode participar, mandando a sua mensagem para o WhatsApp 99818 8519, 99818 8519. Antes da próxima pergunta, nós temos um vídeo aí que é uma paródia, né? Que é uma música, na verdade, né? E é muito interessante. Diz aqui: como é difícil a vida do vereador. Vamos assistir a essa música e depois nós vamos comentar aqui com os nossos entrevistados. Vou fazer uma campanha só pra ver se eu ganho pra vereador. Ele fez uma vez, né? Se lascou. Coçando o saco e ter um salário que nenhum doutor. Todo mês só ir no banco para o seu dinheirinho retirar. E depois voltar pra casa, tirar um cochilo para descansar. Ai, como é difícil a vida do vereador. Todo dia, segunda e quarta não faz nada. Na quinta eles vão na Câmara, fica lá só 10 minutos, só volta na outra semana. Vai, 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 vai. Você vai acabar comigo? Vai, a vida do vereador pra vocês agora e eu vou contar. Eles têm salário gordo sem nenhum minuto ter que trabalhar. O trabalho que eles têm, se somar no mês, não dá uma hora. O projeto que eles lançam, todo mundo sabe, é só quebrar bola. Ai, como é difícil a vida do vereador. Segunda, quarta não vai nada. Na quinta eles vão na Câmara, fica lá só 10 minutos, só volta na outra semana. Vai, 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 vai,
minha cantarola já está na hora de chegar ao fim. Neste último versinho pra vocês agora eu vou cantar assim. Deputado e vereador só muda o nome, mas são iguaizinhos. Deputado é mensalão e o vereador é o que mesmo? É o mensalão. Ai, como é difícil a vida do vereador. Segunda, quarta não faz nada. Na quinta ele vai na Câmara. Fica lá só 10 minutos. Só volta na outra semana. Vai, 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 Muito bem, né? Muito bem, é isso aí. Aqui na live também tem diversão, mas o assunto é sério, né? Doutor Danilo Campos, tem uma pergunta aqui para você, ó, dentro do tema. O que o vereador faz ou o que ele deveria fazer? Vale o povo gastar 80 mil por mês para ter um vereador? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Para que serve o vereador? Virou piada, né, cara, mesmo? Mas é o seguinte, claro que não vale. O vereador, vamos aos casos concretos. Se ele gasta 80 mil reais por mês, ele vai levar um asfalto ali para um bairro, o asfalto é muito mais barato do que ele gasta. Entendeu? Com o que ele gasta, nós faríamos muito mais asfalto. Seguinte, gente, a questão é muito simples. Ninguém fala isso, mas nós temos que falar da agora para frente claramente. É um prazer representar as pessoas, receber o voto das pessoas. Isso eu faço isso com uma satisfação enorme. É claro que as pessoas de bem hoje não querem participar da política, porque só tem oportunista. Mas, num cenário normal, eu sou radicalmente a favor de cortar todos os benefícios de política, todas as prerrogativas e deixar, é claro, não vão ser fantasiosos, não. Deixar um auxílio de custo para a pessoa custear as despesas dela. Agora, uma Câmara igual essa aí que gasta 80 milhões em 4 anos, que respeitabilidade com uma Câmara dessa pode ter das pessoas? Nenhuma, cara. Eu já recebi tipo de cidadão, não fui nem lá buscar, com todo respeito, não dá para respeitar. Eu tentei agora, que eu me candidatei, eu nunca pensei na minha vida em candidato a vereador, mas eu recebi o convite. Eu comecei a querer acompanhar o que uma Câmara faz, o que é discutido lá dentro, para ver se era preconceito da minha parte, mas não é. Eu não conseguia acompanhar um minuto daquilo, aquilo é palhaçada. Entendeu? E as pessoas mais velhas, irmãos, claro, falam de um tempo que a Câmara tinha pessoas respeitáveis, que não recebiam nada, que as pessoas iam lá para ouvir aquelas pessoas, né? E hoje em dia ninguém vai lá, a reunião de manhã devia passar a reunião para a noite, que as pessoas ir frequentarem a Câmara, e a pessoa não precisa largar o serviço dela para ser vereador, não. Todo vereador tem que ter profissão. Agora, o vereador virou primeiro emprego, todo mundo lá oportuniza, quer ser vereador para ter uma ascensão social, entendeu? Isso é revoltante mesmo. Denivaldo, você ia complementar alguma coisa do esporte? Só lembrando a questão desse orçamento que já vai ser, está sendo planejado para o ano que vem, para a próxima gestão. Será que a Secretaria de Esporte preocupou com o esporte de base Montes Claros? Ou será que, mais uma vez, as diversas escolinhas e projetos lá nos bairros? Porque uma situação da praça de esporte, a gente vê com bons olhos pela revitalização, que estava realmente acabada. Mas, por outro lado, essas crianças têm nos próprios bairros pessoas que já geram o esporte lá, onde a criança está inserida. Ele não precisa sair de lá para ir para a praça de esporte. Então seria importante que nesse orçamento tivesse uma forma de que o material pudesse chegar nessas escolinhas. Aí eu levo outra questão. A secretaria, ela tem catalogada quantos projetos e quantas escolinhas que existem no esporte, do esporte em Montes Claros?
Eis uma pergunta, né? Talvez não saiba. E aí, aonde que seria importante que no próximo ano, que nós já viemos, eu, no meu caso, já tem 10 anos sofrendo com essa situação. Será que agora não poderia se pensar nisso? Muito bem. Aurélio, o doutor Danilo fez uma proposta importantíssima ali. Ele está abrindo mão, né, da remuneração, no mínimo, de gabinete, né, doutor Danilo? São todas as verbas, né? São salários, essa verba de gabinete para contratação de assessores. Eu acho que o Vidal sabe falar melhor que eu, que o vereador pode ter até 2 carros alugados, verba combustível, correio, telefone corporativo, isso tudo aí. Diárias, dá mais de 40 mil reais por mês, eu acho. Fora as outras despesas da Câmara, porque a presidência tem despesa dobrada. E no primeiro dia, quando o vereador é eleito, ele já é chamado para compor lá a mesa da Câmara e já tem a barganha, e essa barganha custa dinheiro, entendeu? As pessoas estão chegando lá só para fazer política e politicagem, e o prefeito, para não ficar mal na fita, dá um asfaltinho para eles levarem ali. E a coisa até ridícula, porque é o seguinte, o Danivaldo já me falou, eu já vi lá no bairro dele, o asfalto para no meio da rua, porque ele tem 500 metros de asfalto, vereador, mas não dá para asfaltar a rua toda que tem 1 quilômetro. Então, são atitudes assim, eu não quero nem comentar. Então, Aurélio, você também tem esse mesmo projeto, se eleito for, também quer abrir mão dessas verbas? Na verdade, Anairlan, eu acho que tem que haver assim, uma redução de custo, enxugar a máquina. Isso é a nível de Brasil, há uma necessidade hoje. Para poder fazer uma reestruturação política no país, tem sim que haver um enxugamento da máquina pública. O custo da máquina é muito caro. Aqui em Montes Claros, por exemplo, eu parto do ponto da Câmara. Como eu viso, por exemplo, já venho promovendo ações em prol da coletividade e me propus a candidatar a vereador, eu foco um pouco na questão do legislativo, onde de repente a gente pode levar sugestões. Eu desenvolvi um projeto aí que até apresentei junto ao Movamos, o doutor Danilo tem conhecimento, quando eu falei que haveria a possibilidade sim de reduzir cerca de 60% a 70% o custo do legislativo. Hoje, por exemplo, o vereador tem um salário em torno de 15 mil reais. Um salário de um vereador em Montes Claros hoje, R$ 5.900 é muito bem pago. Aí o pessoal fala, mas reduziu e muito, reduzir mesmo. Você compara aí a um professor PEB1, que é o professor da rede municipal que tem o maior salário no caso, que é cerca de R$ 2.500. Observa bem o salário de um policial militar, é cerca de 5 mil e poucos reais. Por que o vereador tem que ganhar 15.900 com mais um bando de privilégio, mais 17 mil para contratar assessor, mais carro, mais combustível para o carro, mais direito a diárias? Um vereador em Montes Claros hoje não precisaria mais do que 2 assessores e uma secretária. Por quê? Uma secretária no gabinete quando ele não estiver presente, um assessor para ajudá-la e se fazer representante do vereador quando ele não estiver presente no gabinete. E um outro assessor para acompanhar ou resolver problemas externos. É muito objetivo isso. Por exemplo, a própria Câmara Municipal, a presidência já tem ali, já se dispõe de um ASCOM, né? Que é uma assessoria de comunicação imensa, com estrutura. Você chega na sala da Câmara lá da ASCOM lá, é uma sala pequena, que é menor que esse espaço aqui, tem 8 pessoas lotadas. Aí cada vereador tem mais 6, 7, 8, 10. Se você for pegar todos os funcionários para comportar dentro da Câmara, não cabe. E se você for ver o que eles produzem, nada praticamente. Nunca se viu tanto presidente de associação rural, ou de esporte, ou presidente do bairro lotado. Chega agora, véspera de ano eleitoral, os vereadores começam a contratar os presidentes da associação, tudo depois como assessor, para garantir voto, para ampliar a base de apoio. É um absurdo. Isso é pago com dinheiro público. Isso é pago. Então tem que reduzir, tem que ter outra coisa que é necessário, é ter um mínimo de conhecimento técnico para exercício da função. É necessário que todo servidor contratado por cargo comissionado, que ele tenha uma avaliação, que ele possa fazer uma prova seletiva, entendeu? Porque da forma que está, você vê que tem pessoas despreparadas, desqualificadas, que estão ali meramente por questões políticas. Ele não desenvolve as ações em prol do gabinete e não gera nenhum resultado para a sociedade. Isso é inadmissível, é dinheiro público que está empurrando. Você vê, por exemplo, vereadores hoje, com toda essa estrutura e com todo esse custo, se mantendo no poder, usando o seu gabinete, a sua estrutura, por exemplo, é notório. Eu já observei isso, é notório.
Tem pessoas, tem vereadores que estão fazendo do gabinete dele uma sucursal do INSS. Você chega diariamente lá, uma fila de pessoas nos corredores sentados para resolver problema de aposentadoria. Mas lá na Câmara é serviço federal? Isso é função do legislativo? Municipal? É função. Atender serviço federal. Entendeu? Então as pessoas não têm... Mas o presidente da Câmara não tem autoridade, não? Não tem rigor, não tem fiscalização, não tem cobrança. É uma casa da mãe Joana, então, isso aí, né? Em relação ao vereador, por exemplo, hoje os vereadores resolveram abraçar causas, por exemplo. Hoje tem um vereador que ele defende o jiu-jitsu. Porque o vereador lutou jiu-jitsu e tal, e tem uma relação com o pessoal, defende o jiu-jitsu. Tem o vereador que defende o futsal, o pessoal do futsal está com ele. O vereador que defende o futebol, entendeu? Agora tem candidato a vereador agora que é o representante do skate. O vereador, a Câmara, ela tem que representar de uma forma ampla, objetiva, consensual e abrangente. Tem que unificar. Entendeu? Muito bem. Não adianta atender de forma individual e particular cada situação. Doutor Danilo Campos abriu mão, né, da verba e pediu um salário de ajuda de custo. Você reduziu custos. E você, Denivaldo? Olha, eu há 13 anos eu faço um trabalho voluntário com o presidente da associação de moradores lá do bairro Jardim Primavera. 4 mandatos de presidente, tive como vice-presidente e primeiro secretário. 10 anos no esporte, né, lá no Projeto Cidadão do Manhã. Eu paro de trabalhar 4 horas da tarde, na segunda, na quarta, quinta, sexta e sábado, para poder estar servindo, né, socialmente, né, instruindo os meninos lá com futebol. Então, em vista que eu já faço esse serviço voluntário, então, da mesma maneira, eu vejo que a redução do salário do vereador, quando a Aurélio Vidal fala nesse valor de redução, 5 mil e pouco, 7 mil e pouco, com certeza isso é suficiente. Eu não vejo necessidade nenhuma de um vereador ganhar 15 mil e tanto, enquanto o salário de um professor, enquanto também quem elege, quem é o votante, quem vota, que é a população, que na maioria estão desempregados. E nós somos de bairros periféricos. Então, nessa visão, quando se fala na redução também de assessores, eu defendo essa redução de assessores para ter um retorno daquele valor para a Câmara, para retornar para o Executivo, para que se faça obras sociais, né? Não, é importante também, se puder, direcionar essas verbas, para que a coisa funcione. Porque senão, às vezes, se volta para lá e não tem um retorno em termos da função. E você? Você se recorda do candidato que você votou na última eleição? Nós temos um depoimento aí de alguém que teve dificuldade em recordar. Vamos ver esse depoimento, depois nós vamos comentar aqui com os candidatos. O vereador, não lembro. Não, mas assim, eu peguei os papelzinhos no chão. Gente, eu peguei os papelzinhos, eu peguei de vereador, peguei de negócio, eu peguei vários. Eu não me orgulho disso, mas como é obrigatório, eu já votei no primeiro que eu vi naqueles papelzinhos do chão, nos folhetinhos. Naquele lixo que se forma na frente dos lugares, e votei. E se você lembra, você pode mandar a sua resposta aqui no nosso WhatsApp, tá certo? Doutor Danilo, tem gente que não lembra, né? Ela mesma não lembra. É isso aí, a pessoa cata voto no lixo, porque ela não sabe, ela não dá importância ao vereador. Entendeu? Ela não sabe quem votou, até para senador, a Câmara Alta do país, a gente não sabe, porque são pessoas inexpressivas, entendeu? A política virou isso aí. Agora, se acabar, diminuir a remuneração, a dona de casa sabe, se ela deixar açúcar na pia, junta formiga, cara. Se deixou muita vantagem, junta oportunista. Nós temos que tirar do político todas essas prerrogativas de foro, privilégios, o povo tem que parar de bajular político. Político tem que ser cobrado. Entendeu? Você tem que ter respeito. Agora não tem uma idolatria por certos políticos, entendeu? Isso não vai resolver o problema do país. Então, nós precisamos de união.
em torno de propostas básicas como essa que nós estamos sustentando aqui, reduzir os privilégios dos políticos, as regalias. Para você ter uma ideia, o Brasil gasta mais de 100 bilhões anualmente com político e 5 milhões na infraestrutura do país, que é o orçamento do Ministério da Infraestrutura. E o Brasil tem brasileiro que acha que o Ministério está arrebentando. Nós estamos fazendo portos, estradas, usinas, que coisa nenhuma, não tem nada sendo feito, gente. Tudo está indo pro ralo para pagar político. 5.800 vice-prefeitos, que ninguém sabe também para que serve. Não devia ganhar porque não tem função. Entendeu? Muito bem. É isso aí, né? Nós estamos chegando ao final da nossa live debate. Essa é a primeira de muitas, com certeza, né? E vamos às considerações finais dos nossos convidados dessa noite. Primeiro, o Denivaldo, do Podemos. Acertei? Acertei, né? Muito obrigado pela sua participação, Denivaldo. Então é uma alegria muito grande a gente estar podendo, enquanto cidadão e agora candidato, contribuir com a democracia. É interessante quando se falou aí na questão desse vídeo da menina que nem lembra em quem votou. Está existindo um movimento em Montes Claros, nos diversos bairros, diversas regiões, para que se vote em candidatos da região ou do bairro, e isso é positivo. Então, para a gente é uma alegria muito grande poder estar contribuindo. Agradecemos o convite e esperamos que essa nossa participação possa ter trazido uma luz para o eleitor, e para os políticos também, aqueles que estão no poder, para que eles possam atentar e ver a necessidade de redução de salários, de tudo aquilo que é gasto para o bem do povo. Muito bem, obrigado então pela sua participação, tá certo? Aurélio, bom, nós temos mais uma pergunta aqui. Vamos a essa última pergunta antes aqui da gente fazer o nosso encerramento. Eu já vou estar com o Denivaldo aqui, que depois na sequência você responde e despede, tá bom? Okay. Denivaldo, na era digital é mais fácil a cobrança? Com certeza, né? Porque antigamente, quando a internet, tudo era difícil, não se tinha tanto visibilidade dos problemas, né, acontece um problema, por exemplo, no Major Prates, e aí isso facilmente toda a cidade está conhecendo. Então é importante, e é importante que o eleitor ele use essa ferramenta para poder cobrar, para poder exercer a sua função de cidadão, para o bem, né, para que solucione os problemas da sua região, do seu bairro, e que não fique de braços cruzados por trás de uma tela, mas coloque-se em ação. Também. Para você, Aurélio, na era digital é mais fácil a cobrança? Não, com certeza, né? Hoje a comunicação ela está aí na velocidade luz, então as pessoas hoje têm uma facilidade maior de tomar conhecimento. Tanto é que os canais de comunicação, como jornais, televisão, já não conseguem mais dar furo, né? Então a pessoa hoje consegue se informar melhor. Agora eu quero fazer uma observação, igual o Denivaldo falou aí, em relação a essa mobilização, esse sentimento que as pessoas estão tomando de votar em pessoas da sua região, para de fato representá-los, ele é importante. São duas situações que eu vou fazer um comentário breve aqui e que os políticos não querem estabelecer, porque para quem está no poder não é interessante. Uma, o voto distrital, que sempre foi pontuado, já até pensado em levar para votação, mas não foi adiante, porque o voto distrital, principalmente para os políticos hoje que estão no poder, é ruim. Eles conseguem estabelecer uma forma de buscar os votos, de canalizar os votos, com a compra de votos, com a força econômica. Então, facilitaria, inclusive, para as novas lideranças que estão surgindo, se o voto fosse distrital. Primeiro ponto. Outro ponto é a não reeleição. Nunca que os políticos vão acabar com a não reeleição. Mas o eleitor ele pode fazer isso na urna, ele tem esse poder, essa autonomia. Eu, particularmente, eu sou a favor de, no máximo, 2 mandatos para vereadores e para deputados. Primeiro mandato, vereador, primeiro mandato foi ruim, ele não tem chance para um segundo mandato. Vereador foi ótimo, ele vai para o segundo mandato com oportunidade. Ele pode ser melhor no segundo mandato, ele está fora. O eleitor tem que ter essa consciência. O eleitor tem que ter mais responsabilidade na hora de facultar o voto na urna. Porque é isso que define a situação do país, a economia e a questão estruturante que vai refletir na qualidade de vida da sociedade, entendeu?
Então isso é um ponto importante, que as pessoas busquem acompanhar, inclusive conhecer o candidato, ver o grau de comprometimento que ele tem de fato com a sociedade, se ele é um cara participativo, se ele é um cara íntegro, ou se é aquele cara sugesteiro que consegue enganar todo mundo. Você entendeu? Então, por exemplo, outra coisa importante é as pessoas ficarem atentas à questão desse processo eleitoral hoje. Por exemplo, os partidos grandes, tidos como os grandes partidos, nessa eleição já tiveram dificuldade de formar chapa. A mudança já está começando a partir da formação de chapa. Quem tem condições de disputar uma vaga, não vai para partido que tem vereador eleito, porque sabe que ele vai usar os mecanismos lá e vai neutralizar e vai continuar no poder, perpetuar. Eu tive conhecimento recente essa semana, por exemplo, que tem vereador que está buscando eleição aí pela não sei quantas vezes, que para montar, inclusive não conseguiu fechar a chapa, mas para conseguir um número considerável de candidatos para garantir, né, o coeficiente eleitoral para ele perpetuar no poder, foi oferecido cargo no caso dele ganhar. Ah, vou conseguir serviço, eu te encaixo na prefeitura ou na Câmara. Isso é fato, não é mentira não. Se precisar, eu provo, porque eu falo, eu tenho coragem de cortar na carne, eu tenho coragem de falar a verdade. Então o que acontece? As pessoas têm que ficar atentas quanto a isso. É importante a não reeleição de vereadores que estão aí no poder há muitos anos. A engrenagem ela precisa girar, mas com novas peças. Esse pessoal cometeu abuso, né? Abusaram. Exatamente. Ainda mais por isso abusaram. Tem que ter uma punição. Né? Exatamente. Veja bem, a política tem aí 30, 40 anos que a política é cada vez pior a situação para a sociedade. Cada vez mais difícil. E para eles sempre o melhor. Mas os políticos são sempre os mesmos. O eleitor vota nos mesmos. Tem que acabar. É necessário que se faça de fato a mudança, que se promova a renovação e que não vote, eu falo mesmo, não vote em político que já tenha cumprido no mínimo 2 mandatos. Tá bom demais, já deu a sua contribuição. Então é isso. Obrigado pela sua participação. O tempo é curto, eu quero agradecer e quero deixar mais um canal de comunicação. Quem quiser mais um debate ou saber mais, pode me procurar, mandar informação. No Facebook vai ter muita informação a respeito da minha pessoa, né? Como pessoa, em trabalho prestado também, as nossas ideias. Ou então no Instagram, Vidal_Aurélio. Vou deixar também o meu WhatsApp. Quem quiser mandar perguntas para, né, algum esclarecimento, é o 984046798. Eu agradeço a oportunidade, apesar que o tempo aqui daria para a gente debater e falar muito mais coisa, tem muita coisa para ser debatida, mas eu acredito que nós ainda temos alguns dias para frente aí que vai dar para levar esse conhecimento ao eleitor. No mais, muito obrigado a todos, né? E esperar uma próxima oportunidade. Doutor Danilo Campos, suas considerações. Que pena, não tem mais perguntas para nós, não, mano. Eu queria falar muita coisa ainda, mas o tempo realmente urge, né? É o seguinte, gente, a pergunta é se na era digital... Sim, para responder. Eu vou mais além. Na era digital, eu acho que não precisaria nem desse tipo de político, desse tipo de representação caótica que nós temos. Hoje, o cidadão tem muito mais proximidade com o poder, ele pode denunciar muito mais efetivamente, sem se valer de vereador, de nada disso. Então, você não viu lá no Paraná, na Câmara, que o povo mobilizado foi lá e acabou com a farra dos vereadores? Isso pode acontecer aqui também, porque na era digital, cara, quem sabe faz agora, não tem para amanhã não, entendeu? Essa enrolação que nós estamos vendo no Brasil, a gente votou num partido político para mudar o Brasil, ficou 15 anos, não mudou, voltamos agora para outro para mudar, e não sei se vai mudar, aparentemente não vai mudar grande coisa, então... A gente tem que ficar impaciente. A mudança é agora. E comigo não tem esse negócio não, gente. A mudança só tem 2 opções comigo, é mudar ou mudar. Não tem a terceira não. Entendeu? A mudança que eu prego está aí. É no dia 1º de janeiro, no dia da posse, os vereadores, antes de discutir qualquer coisa, tem que tomar pé dessa medida aí. Dizer ao povo que vai reduzir dos gastos da Câmara. Não é ficar votando isso eternamente lá, discutir não. Isso tem que ser feito de forma imediata. Entendeu? Essa verba de Correios na área digital pode tirar, então, né? Claro, verba de Correio na área digital, rapaz. O cara tem 2 carros no carro, porque eu tenho carro, você não tem carro, querendo andar a pé, cara. Mas agora virou Câmara, olha, gente, não tem nada de extraordinário nessa proposta de abrir mão das coisas, não, porque é o seguinte, não é porque eu sou aposentado, não, é porque é o seguinte, vai caçar emprego quem não tem, entendeu?
política, eu para exercer, para estar aqui, ter o privilégio de pedir o voto do povo, eu tive que trabalhar 37 anos no Estado, cumprindo minhas obrigações, entendeu? Você vai trabalhar primeiro, mostrar o seu valor, para você depois pleitear voto do povo. Agora você quer ser, o primeiro emprego, você já quer ser, como diz o Romário, você nem entrou no ônibus, já quer sentar na janela. E você sentou na janela, já quer tomar o lugar do motorista, cara. Tá certo, então. Doutora Ariadna Gomes diz aqui: doutor Danilo, você tem meu voto e restrito apoio. Vamos acabar com esses abusos. E nós chegamos aqui à final da nossa primeira live debate. Com certeza outras virão. Você também vai poder ter a sua participação. Para ter mais informações, acesse o site movamos.org, preencha o questionário e também participe, fique informado no Facebook, em todas as redes sociais, para que você possa acompanhar as outras lives, que com certeza teremos outros debates importantes para que você se conscientize no momento do seu voto. Agradecemos a sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Boa noite.